E aí galera, beleza? Professor Tiago Oliveira aqui. Vamos lá continuar a nossa aula. A gente vai ver um pouco do artigo 9º, até que a gente, por acaso a gente acabou vendo o artigo 9º, né, que fala da disciplina militar. Já que quando a gente começou o nosso curso, a gente falou sobre a hierarquia e da disciplina, então eu tive que puxar esse artigo 9º, já que a hierarquia e a disciplina estão intimamente ligadas, são os dois pilares das corporações militares. Por quê? Porque a hierarquia, né, é a divisão, né, dos cargos, consequentemente da responsabilidade, né? Ou seja, quanto maior for o grau hierárquico, maior será a responsabilidade. Ou seja, se a gente tem um soldado e um sargento cometendo a mesma transgressão, quem é que vai sofrer a maior punição é o sargento, já para servir de exemplo aquele soldado, certo? Então, quanto maior for o grau hierárquico, maior será a punição. Então, a gente vai relembrar várias vezes, ao ver o Código Disciplinar, que a hierarquia e a disciplina são os dois pilares aí das instituições militares, né, das corporações militares. A hierarquia, né, que é a divisão de graus, né, hierárquicos de cargos, com a divisão da responsabilidade, né, e a disciplina é o acatamento, você saber que você tem que obedecer ao seu superior hierárquico. E foi justamente o que eu peguei aqui, que realmente cai em prova aqui do artigo 9º, que é a obediência às ordens legais dos superiores. Ou seja, o que é a disciplina? É você saber que você tem que seguir aquela norma, aquele acato, você tem que acatar as ordens do seu superior, você tem que seguir regulamentos, inclusive a própria lei, né, que é a legislação da Polícia Militar. Então isso é a disciplina. É você observar, você acatar, certo? As leis, os regulamentos, as normas e as ordens, certo? Então, a mais importante aqui é a obediência às ordens legais de superiores. Quando o seu superior lhe mandar uma ordem, você tem que ir lá e tem que obedecer justamente acatando a disciplina da Polícia Militar. Mas, professor, eu devo obedecer às ordens ilegais dos superiores? Não. Aí tem todo o processo que a gente vai ver aqui em diante. Vamos dar uma lida aqui, ó. A gente pulando lá para o artigo 10, certo? A gente vai ver justamente isso, o cumprimento de ordens legais, que a gente já acha aqui no artigo 9º, que faz parte o que? Da disciplina militar, obediência às ordens legais dos superiores. As ordens legais devem ser prontamente acatadas e executadas, já caiu em prova isso aqui, cabendo inteiramente a responsabilidade e a autoridade que as determinar. Ou seja, o seu superior hierárquico lhe manda uma ordem, você vai lá, se a ordem for legal, certo? Então quem vai se responsabilizar pela ordem é a autoridade que a determinar, certo? Então isso é o que o artigo 10 aqui quer falar para vocês. E a gente dando um pulinho, certo? A gente vai falar sobre as ordens ilegais, ou seja, se o seu superior lhe dá uma ordem ilegal, você vai lá e cumpre, né? Com certeza quem vai se responsabilizar, né? Quem vai ser punido por essa ilegalidade é você e o seu superior hierárquico, certo? Então, se o seu superior lhe deu uma ordem legal, você vai lá e faz, você vai se responsabilizar junto com o seu superior hierárquico, certo? Então, quando a ordem ela parecer obscura, quando ela parecer ilícita eu quero dizer fora da lei, entendeu? Então você vai ter o que? Você vai ter que procurar, né, os esclarecimentos necessários, né? E tudo isso vai ter que ser feito de uma forma por escrito, formal. Ou seja, como diz aqui, ó, se a ordem ela parecer obscura, certo? O subordinado ele vai poder solicitar o que? Os esclarecimentos necessários sejam oferecidos de maneira formal, por escrito. O seu superior lhe manda uma ordem, você acha aquela ordem estranha, né? Você acha ela meio sem sentido, você acha que aquilo ali está errado, você não vai ser obrigado a cumprir aquela ordem. Você pode pedir os esclarecimentos necessários, certo? Para você poder saber a natureza daquela ordem, certo? Para você saber os esclarecimentos. Ou seja, tem que ser feito de uma forma formal. Por quê? Porque é tudo registrado. Ou seja, você não vai ser punido porque você não obedeceu. Você vai ter uma prova de que aquela ordem parecia ser uma ordem ilegal, uma ordem obscura. Sendo assim, você não será punido, já que você pediu os esclarecimentos necessários de uma maneira formal, certo? Então, tá explicado. Agora tem aquela situação, galera, da ordem ela não ser manifestamente legal, ou seja, não tá na cara que aquela ordem ela é ilegal. Um exemplo, né, que a gente já encontrou nas aulas lá do capitão, que é um exemplo muito simples
e que dá pra gente entender, né? O seu superior lhe manda prender o indivíduo, certo? Ele diz que ele tem mandado de prisão em aberto. Você vai lá de boa fé, né? Você vai de boa fé, obedecendo às ordens do seu superior, ou seja, sendo fiel à disciplina militar, de boa fé, você vai lá, prende aquele indivíduo, leva na delegacia, o delegado chega lá, abre lá no sistema e lá diz que ele não tem mandado de prisão em aberto, ou seja, você está cometendo crime porque você está restringindo a liberdade do cidadão, certo? Sem ele ter nenhum processo, certo? Sem ter nenhum mandato de prisão, ou seja, você está cometendo crime, tá? Você está restringindo a liberdade do cidadão, ou seja, quem vai responder por esse crime, né? Quem é que vai responder por essa transgressão? Quem vai responder é o seu superior hierárquico. Por quê? Porque a ordem parecia ser legal, você obedecendo à disciplina militar, certo? Você foi lá, obedeceu o seu superior hierárquico, não sabendo que o cidadão não tinha mandado de prisão aberto, você vai lá, efetuou a prisão, mas não sabia que o nome dele não constava no sistema. Ou seja, quem é que vai responder? Somente o seu superior hierárquico que lhe mandou uma ordem que não era manifestamente ilegal, ou seja, não parecia ser uma ordem legal. Você de boa fé foi lá e cumpriu, certo? Aí, a não ser que você exorbite, né? Você exorbitar na ordem do seu superior. Como assim exorbitar, professor? Vamos supor que o seu superior hierárquico lhe mande prender, né, aquela pessoa e diz que ela tem um mandado de prisão aberto. Você vai lá, prende, só que além de prender, você bate, você ofende os direitos humanos daquela pessoa. Você está exorbitando, ou seja, você está cumprindo uma coisa que o seu superior hierárquico não lhe mandou fazer. Você exorbitou, você ultrapassou aquela ordem, você afetou, né? Você passou por cima dos direitos humanos, certo? Acabou lesionando, batendo sem justa causa. Então você exorbitou, certo, no cumprimento da ordem. Então você vai se responsabilizar sozinho pelo excesso. Pelo excesso que você cometeu, você vai responder sozinho, não cabendo responsabilidade ao seu superior hierárquico, somente a você. Por quê? Porque você cometeu excesso, você exorbitou na ordem do seu superior hierárquico, certo? Então é isso que a gente vai encontrar aqui no inciso 2 do artigo 10, que diz o seguinte, ó: cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso, né? O exemplo que eu dei, o seu superior foi lá, mandou você prender, certo? Ele tem mandado de prisão aberta, mas você vai lá, você passa por cima dos direitos humanos, né, daquela pessoa, que apesar de ser uma coisa inaceitável, né, porque bandido é bandido, mas você vai lá, você bate na pessoa sem justa causa, certo? Você se excede, entendeu? Você exorbita, você faz mais do que o seu superior hierárquico mandou você fazer e acaba cometendo alguma besteira, né? Então você vai responder por isso sozinho, ó, porque ó, cabe ao executante que exorbitar no cumprimento de ordem recebida a responsabilidade, ou seja, você vai ser responsabilizado sozinho pelo seu excesso, certo? Você vai ser responsabilizado sozinho por exorbitar naquela ordem que o seu superior lhe concedeu. A não ser o exemplo que eu dei, salvo se o fato é cometido sobre coação irresistível ou sobre estreita obediência à ordem, não manifestamente legal. Como assim não manifestamente legal? Aquela ordem não parece ser ilegal. Você faz pensando que você está agindo dentro da lei, ou seja, você está agindo de forma inocente. Você não sabe que aquilo é ilegal. Então você vai lá de boa fé, obedecendo aos preceitos, né, da disciplina militar, obedecendo à lei, né? Então você vai lá de boa fé, acaba cometendo aquele crime, né? Você acaba fazendo aquela ação ilegal sem saber que é ilegal. Por quê? Porque não é manifestamente legal. Seu superior mandou, o exemplo que eu dei, quando ele manda prender lá o cidadão não tem mandado de prisão em aberto, ele diz que tem, mas não tem, você vai lá, acaba prendendo, e quando chega na delegacia não consta no sistema. Então, você cometeu um crime restringindo a liberdade daquele cidadão, então você cometeu um crime aí. Então, quem vai se responsabilizar é o seu superior. Por quê? Porque você não sabia que ele não tinha um mandado de prisão em aberto. Então aquela ordem não era manifestamente legal. Então, quem vai responder é o seu superior hierárquico, certo? No caso aí, só quem vai ser punível é o autor da ordem, né? Como diz aqui, ó, não manifestamente legal de superior hierárquico, quando só será
punível, ou seja, só vai ser punido o autor da ordem, da correção ou da ordem. Então quem vai ser punido é o seu superior hierárquico. Então é isso aqui que a gente tinha que ter visto. Espero que vocês tenham entendido. Isso já caiu em prova, caiu na de 2011 agora. Se eu não me engano, caiu mais ou menos assim: as ordens ilegais devem ser prontamente acatadas e executadas. Foi mais ou menos assim, é porque eu não me lembro bem, porque faz muito tempo, mas caiu umas duas ou foi uma questão desse artigo 10 aqui, certo? Então é importante a gente ver isso aqui. Caiu também a disciplina militar. Então, sempre lembrando que a disciplina e a hierarquia, né, os dois pilares das corporações militares, não esqueçam, é muito importante. Eu dou 90% de certeza disso cair em prova, certo? Então, estudem isso aqui. Vou passar umas atividades aí a seguinte, e na mesma organização que a gente está seguindo, certo? Eu vou corrigir e em seguida a gente vai para o próximo artigo. Já que na nossa próxima aula a gente vai ver o que? As transgressões disciplinares, as sanções disciplinares, perdão. A gente vai ver as sanções disciplinares, né? Que você é punido com sanção disciplinar quando você comete uma transgressão disciplinar, certo? Então a gente, na próxima aula, galera, sanções administrativas disciplinares, beleza? Após a correção das atividades que eu vou passar agora. Então um abraço, professor Thiago se retirando aqui, até a próxima aula.